Fala pessoal, beleza? Vou falar para vocês um pouquinho sobre levantamento por interseção angular, tá? Na verdade, eu vou associar aqui o método da interseção angular, tá? Com o levantamento por caminhamento de uma poligonal aberta e utilizando ângulos de deflexão, tá certo? Então, vou desenvolver aqui, né, o modelo matemático para poder resolver essa questão, e depois a gente faz aqui o modelo, substitui os valores, né, para resolução aí desse problema, beleza? Então os dados que a gente vai trabalhar estão nessa figura, tá? Esses dados aí foram obtidos no AutoCAD. Então temos o seguinte, ó. Então, eu posso considerar aqui, deixa eu só colocar vermelho. Tenho aqui o ponto A, tá? O ponto B, ponto C e o ponto D são pontos aqui do minha poligonal aberta, tá? Então, minha poligonal aberta, repare que eu tenho um azimuth inicial do alinhamento AB, 34 graus, 26 minutos, 21 segundos. Eu tenho as coordenadas iniciais, 500, 500, as unidades aqui metros, tá? Eu tenho a distância, tá, horizontal de A para B, e aqui eu já coloquei essas coordenadas, ó, do ponto B, do ponto P, do ponto C, tá, e do ponto D, só para a gente conferir depois, tá, que a gente realizar os cálculos. Então provavelmente serão 2 vídeos, né, para contemplar esse tipo de levantamento. Então repare que não foi um levantamento por interseção angular isolado, foi uma combinação, e normalmente a gente faz isso, tá. Poderia ter utilizado irradiação? Poderia. E aqui, né, eu poderia ter utilizado o ângulo horizontal horário também? Poderia. Só que aqui eu estou utilizando o ângulo de deflexão, tá certo? Então, tenho aqui a distância de A para B. Agora, olha só. Vou para medir o ponto C. Eu faço o seguinte, ó. Eu pego o prolongamento do alinhamento anterior. Então, de B para C, o alinhamento anterior é de A para B. Então, eu vou prolongar aqui, olha só, o alinhamento AB e vou medir esse ângulo aqui, que é o ângulo de deflexão, tá? Esse ângulo de deflexão, a deflexão à direita, tá? Então, tem esse valor aqui, ó, 54 graus, 35 minutos e 50 segundos. Depois eu tenho que também esse ângulo de deflexão aqui, olha só, deflexão à direita, tá? Então deflexão à direita, aqui também, deflexão à direita. Deflexão à direita de B para P. Aqui é a deflexão de B para C. E aí eu não consigo medir a distância. Aqui eu vou colocar, vamos supor que fosse uma baliza, tá? Uma baliza no ponto P. E medir a distância horizontal também. Agora, partir aqui para o ponto C, tá? Vou medir o ângulo de deflexão da estação C, né? O ângulo de deflexão é o ângulo que o elemento forma com o prolongamento do alinhamento anterior. Eu vou medir inicialmente o ponto P, faço a visada aqui na baliza e eu tenho um ângulo de deflexão. No caso aqui, a deflexão à esquerda, né? Deflexão à esquerda de C para P, tá certo? E não meço distância, porque a interseção aqui, olha só, interseção angular, tá certo? E aqui eu tenho que, agora eu vou visar o que? O ponto D. Tem uma deflexão que? Deflexão à direita, de C para D. Beleza? E meço essa distância horizontal. Repare que aqui, olha só, eu utilizo o alinhamento BC da minha poligonal aberta como base para a realização da interseção angular. Beleza? Então aqui, o que eu quero fazer? Eu quero chegar no modelo matemático que eu consiga determinar as coordenadas do ponto P. E essas coordenadas do ponto P, elas poderão ser determinadas tanto a partir de B quanto a partir de C. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha só. Eu tenho, vou pegar aqui
Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma nova folha, né? E vou fazer um esboço aqui do que a gente tem que fazer, tá? Primeira coisa, olha só, eu tenho que saber, por exemplo, eu tenho que, se eu quiser calcular a distância, né, de B para P, eu preciso, olha só, eu preciso calcular este ângulo daqui, tá? Preciso calcular este ângulo daqui também, ó. Tá? Como que eu faço isso? Bom, eu vou chamar isso aqui de alfa e esse aqui de beta, tá? E este ângulo aqui, tá? Eu vou chamar aqui de delta, tá? Então, olha só, o que a gente vai ter aqui? Para calcular o alfa, ó, cálculo do ângulo alfa, tá? Vou colocar aqui cálculo do ângulo alfa. Alfa aqui vai ser o que? Se eu pegar, olha só, a deflexão à direita de B para C, né, menos a deflexão à direita de B para P, me dá esse ângulo daqui, ó. Então, a deflexão à direita de B para C menos a deflexão à direita de B para P, tá certo? Eu posso fazer isso. Aí agora eu faço o seguinte, olha, eu quero calcular o ângulo beta. Como que eu calculo o beta? Se eu fizer, olha só, isso daqui, deixa eu pegar vermelho aqui, ó. Esse ângulo daqui não vale 180 graus? Sim. Se eu fizer, olha, 180 graus menos esse ângulo de deflexão aqui à esquerda, me dá o beta. Então vai ser 180 graus, tá? Deixa eu pegar mudar a cor aqui. Vai ser 180 graus menos a deflexão à esquerda de C para P, tá? Ó, dá o ângulo beta. E delta. Delta vai ser o seguinte, ó. Se eu somar os ângulos internos aqui de um triângulo, dá 180. Então vai ser o que? 180 graus menos o que? Alfa mais beta. Beleza? Então eu calculei os ângulos aqui do triângulo. Beleza? Aí agora, então, eu posso fazer o seguinte. Calcular o azimute de B para P. Então, cálculo do azimute de, vou colocar aqui, ó, BP, tá? Então, como que eu calculo o azimute de BP? Repara o seguinte, ó, vou pegar aqui a direção do norte, paralelo, tá? E este ângulo daqui é o azimute de A para B. O azimute de BP mais a deflexão à direita de B para P dá o azimute de B para P, que é este ângulo. Então, o azimute de BP é igual o azimute, né, de B, desculpa, de A para B, tá? De A para B mais a deflexão à direita de BP. Não é isso? Olha só, esse aqui é o azimute aqui de AB, tá? Que é igual a esse ângulo aqui. E se eu peguei aqui o azimute de AB mais a deflexão
à direita de B para P. Calculei o azimuth de B para P. Tá. Então agora, olha só, se eu for calcular a coordenada relativa ΔX é o que? Distância horizontal vencendo o azimuth de B para P. Se eu for calcular o ΔY, a distância horizontal de B para P vezes cosseno do azimuth de B para P. Então eu preciso calcular a distância. A distância horizontal eu não conheço, mas tem como eu calcular utilizando a lei dos senos. Então vou colocar aqui, ó, cálculo da distância, né, horizontal BP. Tá? Então distância horizontal BP. Olha só, lei dos senos. Distância horizontal de B para C sobre seno. Olha só, distância horizontal de B para C que eu conheço, 73,5. Está sobre o que? Seno. Está para seno de delta. Seno de delta vai ser igual ao que? Eu quero calcular essa distância. Distância horizontal de B para P sobre seno de beta. Então, eu tenho que distância de B para P vai ser igual distância horizontal de BC vezes o que? Seno. Vai ficar seno de beta. Tá, deixa eu aproximar um pouquinho aqui, ó. Opa. Sobre seno de beta. Então isso vai ser igual ao que, ó, né? Distância de B para P vai ser igual distância de BC sobre, vezes o que? Isso aqui vai subir multiplicando seno de beta sobre seno de delta, tá? Então tenho que, olha só, a minha distância horizontal tem o azimuth. Então agora eu posso fazer o seguinte, calcular, tá, as coordenadas relativas. Como? Assim, ó. Vou mudar a cor aqui. Então, coordenadas relativas. Essas coordenadas relativas, ΔX, tá? E ΔY. Beleza? Como que eu faço para calcular a coordenada relativa de B para P? ΔX, tá? De B para P vai ser igual distância horizontal de B para P vezes seno do azimuth de B para P. ΔY de B para P vai ser igual a distância horizontal de B para P vezes cosseno do azimuth de B para P. Então, dessa forma eu calculo aqui as coordenadas relativas, tá? São as projeções de B para P, as projeções nos eixos x e y. Então, a coordenada relativa ΔX de B para P e ΔY de B para P. Aí agora eu posso calcular o que? As coordenadas, tá? Coordenadas absolutas. Então eu vou colocar aqui, ó, x e y. Então x do ponto P é igual a x do ponto B, tá? Que eu usei aqui como base. Repare que eu falei que eu poderia calcular o ponto P a partir do ponto C, tá? Mas eu quero calcular a partir do ponto B, o resultado é o mesmo. Então mais o que? O ΔX de B para P. Y do ponto P vai ser igual a y do ponto B mais ΔY de B para P. Então olha só, vou considerar aqui esses passos, olha só, né? Vou considerar aqui passo 1, passo 2,
passo 3, tá? Aqui, passo 4 e passo 5. Então, seguindo isso daqui, tá? E com base nessa figura também, né? Eu calculei, desenvolvi, né? Chegamos aqui a esse modelo matemático para realizar o cálculo das coordenadas do ponto P. Então, no próximo passo, eu faço o seguinte, eu vou pegar esses valores numéricos e a gente vai aplicar esses modelos aqui que a gente desenvolveu, beleza? E aí a gente compara com essas coordenadas aqui obtidas no CAD, beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo, um abraço, até mais.